textos litúrgicos para a liturgia, para a língua local, enfrentando toda a sorte de provação, são padroeiros da Europa ao lado de São Bento. De pé, vamos acolher nosso celebrante, a posição de entrada, com o canto de entrada. Chuva de graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, seu amor de Deus. Chuva de graça. Chuva de graça. Para que essa chuva seja derramada no seu coração, nos seus olhos, na sua consciência, você precisa abrir as portas do seu coração, as portas da sua consciência, para que, de fato, pela misericórdia do Senhor de Deus, você possa alcançar o perdão dos seus pecados. E então a graça produzirá os seus efeitos. A graça poderá conceder a você a renovação da alma, do corpo, da mente e o restabelecimento de todas as suas energias. Incline um pouco a sua cabeça, levando a sua mão à consciência, acuse-se diante da onipotência do Pai. Outra vez aqui, olhando
Oremos. Ó Deus, pelos dons irmãos Cirilo e Metódio, levastes a luz do Evangelho aos povos e aos lados, dai-nos a acolher no coração a vossa palavra e fazer de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A desobediência a Deus tem consequências na ordem social, produzindo revolta e desunião. De sua parte, Jesus restaura a integridade humana, devolvendo a liberdade de ouvir e de falar. Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se sós no campo. Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços. Pois assim fala o Senhor Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Yeah.
cantando aleluia. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região do Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região do Decápolis. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se do homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus lhe recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Palavra da salvação. A fama de Jesus não fama por causa das suas palavras somente, mas fama por causa dos seus feitos. Se espalha por tudo que canta, mesmo que ele não quisesse que as pessoas o soubessem, mesmo que ele não quisesse que as pessoas proclamassem que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador, mas os seus feitos se espalhavam por tudo que canta. A sua palavra produzia os seus efeitos. Cada gesto que ele fazia, cada olhar que ele lançava, tudo espelhava e revelava, proclamava, testemunhava de que ele era o Messias, o Deus conosco, o Emmanuel. Só um pormenor. Jesus pega no homem, toca na sua língua, Jesus cospe no chão e com a saliva toca no homem. E o homem começa a falar e o homem começa a ouvir. Uma pergunta poderia ser dita, poderia ter sido feita. Se as pessoas se encontrarem com você, se encontrassem com você, o que elas teriam testemunhado sobre você aos outros? Qual seria a fama que você teria deixado depois de um encontro, depois de uma conversa, depois de uma convivência, depois de uma celebração como esta? Mas Jesus conseguiu fazer o que ele fez porque ele estava sempre em contato com Deus, seu Pai, e portanto também nosso Pai. Jesus levou os olhos ao céu, isso significa Jesus rezou. Antes de fazer qualquer ação, qualquer coisa, Jesus rezava. Perguntamos: quantas vezes você, ao sair da sua casa para ir para o trabalho, você se faz a sua cruz e reza? Quantas vezes você, ao sair da sua casa para uma reunião, você para rezar?
Quantas vezes você abre o seu coração e conversa com o Espírito Santo, como às vezes nós temos falado, eu acho que já falei mais de 2 vezes aqui nesta igreja. Quantas vezes você quis fazer uma parceria com o Espírito Santo, perguntando: Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Qual é o projeto seu, o Espírito Santo está comigo? Meu anjo da guarda, qual é o nosso projeto de hoje? Qual é o projeto que juntos vamos fazer hoje? Se vocês, crianças, tivessem perguntado ao vosso anjo da guarda, de certeza ele nos teria dito: minha menina, hoje o nosso projeto é não fazer arte. Não fazer arte em casa, não fazer arte na escola, não fazer arte na igreja, não fazer birra. O Espírito Santo teria falado assim, o seu anjinho da guarda teria falado assim. Mas como você não pergunta ao seu anjinho da guarda, você faz arte, você faz brincadeira de mau gosto. Você faz a mãe ficar triste, a mãe ficar com vergonha, quando você faz desordem na igreja, a mãe fica com vergonha. O pai fica com vergonha quando você faz arte na igreja. Fica ou não fica? Claro que fica. Onde a mãe vai enfiar a sua cabeça quando você mesmo faz arte na igreja? Jesus, ele levantou os olhos para o céu e rezou. Pediu ao Pai para que o Pai capacitasse ele, para que o Pai o ajudasse a não fazer arte, a não decepcionar, a não fazer confusão. E de fato o Espírito Santo veio e ficou do lado de Jesus, para que a graça que Jesus estava pedindo para aquele homem que era surdo, que era mudo, falava com dificuldade, acontecesse. E quando Jesus levantou os olhos e disse: Efatá, que quer dizer abre-te, aquele que era surdo começou a ouvir, e aquele que era mudo começou a falar. E tudo o que Jesus falava, mesmo com aquelas pessoas que eram cegas, Jesus pegava, cuspia no chão, pegava o barulhinho que ele acabava de fazer e botava no olho da pessoa e a pessoa enxergava. Por quê? Porque Jesus falava com Deus, seu Pai, o nosso Pai, porque a força vinha sempre lá do alto. Então, quando você chega nesse evangelho, há essa conclusão que ele fazia tudo muito bem. Fazia tudo muito bem por quê? Porque ele estava em contato com Deus. Pergunta se faz: Ana Lúcia, onde você gasta a sua saliva? Com o que você gasta a sua saliva? A gente precisa entender que com a nossa saliva nós devemos curar a cegueira dos outros. Nós devemos curar a surdez dos outros. Não gaste a sua saliva com coisas inúteis. Entendamos, Jesus cuspiu. E você, quando cuspe, é para fazer descaso ao outro? Aqui talvez não, mas lá na minha terra existem pessoas que vão dizer: quando não vai com a cara da pessoa, é cuspe. Aqui também faz assim? Aqui também a gente faz assim? Graças a Deus, pensa lá na minha terra, não se faz isso. Mas aprendamos com Jesus a não gastarmos a nossa saliva por coisas fúteis, coisas que não prestam para nada. Não perca o seu tempo falando por coisas que não prestam para nada, você não ganha nada por isso. Você só perde tempo e gasta saliva. Entendamos que Jesus, com a sua saliva, ele cura a cegueira, cura a surdez, cura a mudez daquele homem. Então todas aquelas pessoas chegam à conclusão: tudo o que Jesus fazia, ele fazia muito bem. Mas ele fazia tudo muito bem porque ele confiava sempre em si. Amém? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que Jesus nos envia a todos. E ele diz: olha para mim, eu fiz isto. Agora eu vos envio como discípulos e missionários. Vão anunciar o Evangelho. E então, olhando para a figura dos 12 irmãos, que felizmente também são irmãos de sangue.
São Metódio e São Cirilo. Homens nada assim, eles saem da sua terra e vão para evangelizar os nossos irmãos escravos. E ali eles falam com eles na língua deles. Porque Deus quer falar a língua do povo. Deus quer se fazer ouvir. Deus não fala complicado. Deus não fala difícil, não. Deus fala tão claro, que Deus olha nos seus olhos e diz assim: menina, eu te amo. E eu sou seu Deus, eu vim para me salvar. Mas para você entender que Deus é seu Deus, que Deus é o melhor amigo de vocês, crianças, que Jesus é o nosso irmão, é o nosso amigo preferido, e Ele vos ama incondicionalmente, Ele precisa falar com vocês. Você precisa fazer se entender. Então, São Cirilo e São Metódio, o que eles fizeram? Pegaram a Bíblia que estava escrita na língua latina, em latim, como antigamente era assim, e traduziram a Bíblia na língua eslava. Como também muitos outros homens, São Jerônimo traduziu a Bíblia do grego para o latim, do hebraico para o latim, a língua vernácula, naquele tempo. E depois outros tantos homens também pegaram a Bíblia do latim e traduziram para o nosso português. Primeiro o português de Portugal e agora o português do Brasil. Parece que encontramos várias versões, várias edições. Edição de Ave Maria, edição da CNBB, edição pastoral. Tantas edições da Bíblia. Para quê? Para atender a língua do povo para a qual essa mensagem deve ser comunicada, deve ser anunciada. Então, com São Simão, com São Cirilo e São Metódio, meus irmãos e minhas irmãs, vocês, meus irmãos, entendamos uma vida que nós precisamos falar a língua da pessoa com quem nós queremos evangelizar. O nível dessa pessoa, a sua cultura, se o nível dele é alto, nós vamos falar muito alto. Se o nível dele é baixo, nós vamos falar muito baixo. Se o nível dele é médio, nós vamos falar no tom médio, para que ele nos entenda e ela nos entenda. Jesus Cristo não falou complicado nada. O seu jeito simples de conversar, de dialogar, de compreender, de ir ao encontro das pessoas. Encontramos Jesus passando pelo meio, sendo tocado, empurrado, e enfim, tantas outras coisas que Jesus Cristo fez, que significavam a simplicidade e a humildade dele. Jesus não se revestiu de grandeza, não. Jesus foi o homem mais simples. E todo mundo ia atrás dele, porque de fato se identificava. Então, a gente precisa criar essa identificação com Jesus, como Cirilo e Metódio fizeram, assim você e eu devemos fazer. Amém? A terceira e a última ideia que nós podemos levar para casa é que todo e qualquer pecado tem uma dimensão social. Explico-me. Na primeira leitura nós ouvimos um nome chamado Zorobão. Salomão tinha feito um pecado. E por causa do pecado de Salomão, todo o povo de Israel havia de padecer. Qual era o pecado de Salomão? É a idolatria. Salomão se deixou levar pelas mulheres que ele tinha. Primeiro, a igreja, o judaísmo condenava o adultério, a poligamia. Salomão se deixou levar por tantas mulheres. E não só se deixou levar pelas paixões, pela promiscuidade, pela depravação sexual, como ainda ele se deixou levar pelos deuses de cada uma daquelas mulheres que ele foi pegando. E então se converteu no idólatra. Começou a trocar os ares por lugares. Conclusão: já que você fez assim, o seu reino será retirado, mas o resto sobreviverá. Então essa parte do texto que juntos acabamos de ouvir nos vem narrar o pecado de Salomão e que teve consequência para a sociedade em geral, para todos os israelitas. Todo o povo de Israel começou a pagar os
os pecados de Salomão. Mas Deus garante que dessas 12 tribos, as 12 cidades serão distribuídas, mas uma cidade será governada por uma das descendências de Salomão, em prova da fidelidade de Deus ao rei Davi, a fé de Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora, onde que eu quero chegar? Dona Rita, quando a senhora faz pecado, não pense que esse pecado não é só seu. Quem sofre as consequências do pecado seu é o dono, são as suas filhas, toda a sua família sofre. Quando você comete uma borrada, não é só você que sofre essa borrada. Todo mundo da sua casa, da sua família, sofre. Então, antes de fazer alguma coisa, seu bem, pense e repense, meça e remeça as consequências dos seus atos, porque você pode comprometer toda a sua família. E todos aqueles que amam, todos aqueles que lhe querem bem, estarão sofrendo por causa daquilo que nós fazemos e fizemos. O pecado de Salomão trouxe consequência para todo o povo de Israel. E o seu pecado fez com que acontecesse essa coisa. Quando você trai a sua amizade, a amizade de uma amiga, você não imagina o mal que você faz para você mesmo, para a sua amiga e para todos aqueles que sabiam que vocês eram amigos e eram amigas. Meu Deus, que coisa horrível! Fulano não fala com fulano. Eram tão amigas, mas o que aconteceu? A gente abre espaço para tantas especulações e tantos prejuízos. Você bota a sua família contra a família daquela pessoa. Já era inimizade entre duas pessoas, mas agora passa a ser inimizade contra duas famílias. Você joga os seus irmãos contra aquela pessoa e aquela pessoa joga os irmãos dela contra você. E então, o que era só para duas pessoas passa para o bairro inteiro, para o Brasil inteiro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para essas três ideias e pensemos e repensemos. Não traia a confiança da sua esposa. Não traia a confiança do seu marido. Não traia a confiança daquelas pessoas que lhe querem bem e lhe amam. Não traia a amizade, a sua amizade com Deus. O prejuízo será maior e as consequências não serão somente sofridas por você, mas serão sofridas, as consequências serão sofridas para você, para a sua família, para os seus amigos, para todos aqueles que lhe querem bem. Então, precisamos pensar e conversar antes de fazermos, de tomarmos alguma atitude. Porque, caso contrário, não haverá diferença entre o rei Salomão e todos nós. Salomão era um rei muito sábio, inteligentíssimo, rico. Ninguém se revestia como ele. Tinha tudo o que precisava para ser feliz. Mas porque ele não pensou nas consequências que os seus atos haveriam de provocar para a comunidade, todos nós sofremos as consequências do seu pecado. Então, nunca se esqueçam que todo e qualquer pecado tem sempre uma dimensão social. Porque eu sou eu e cada um de vocês. Todo pecado que o padre cometer aqui na paróquia, vocês todos vão sofrer as consequências. Porque vão dizer, o padre de cabeçuda fez assim, o vosso padre fez isso, o vosso padre fez aquilo, o vosso padre fez não sei o quê. Então, eu podia dizer, mas sou eu é que fiz. E por que as pessoas, os cristãos, devem sofrer? Porque eu sou padre, porque vocês existem. Se vocês não existissem, eu teria sido padre em outro lugar. Mas nesse preciso momento, Deus me enviou aqui para ser padre com vocês e em vocês exercer o meu ministério. E então, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu digo de vocês, eu o digo em primeiro lugar para mim e em mim mesmo. Porque os primeiros ouvidos que estão ouvindo e escutando o que estou dizendo são os meus. Depois dos meus, eles serão os nossos ouvidos. Amém?
continuemos a nossa missa, pedindo que São Cirilo e São Metodo nos ajudem, intercedam por nós, a fim de que sejamos verdadeiramente homens e mulheres que, como Jesus, com a saliva curam, libertam, salvam, com as palavras curam, ensinam, pregam e vivem aquilo que pregam. Sejamos realmente como Jesus, que atrai tudo e todos para o reino dos céus. São Cirilo e São Metodo, rogai por nós. Coloquemos-nos de pé e façamos a nossa oração da comunidade. A cada intenção respondamos: Senhor, escutai a nossa prece. Dai, Senhor, à Igreja trilhar sempre os caminhos da unidade e da fraternidade. Senhor, escutai a nossa prece. Transformai a vida de quem se perdeu nas tentações do mundo. Senhor, escutai a nossa prece. Abri nossos ouvidos aos apelos de vossa palavra e ao clamor dos empobrecidos. Senhor, escutai a nossa prece. Abre nossos lábios para que anunciamos as vossas maravilhas aos desanimados. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai nossa sociedade a crescer na compreensão e no respeito com as pessoas com deficiência. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, Pai, misericórdia das nossas preces feitas com muita fé, confiança e esperança em vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado. E coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança
no certame que nos é proposto receber com eles a coroa imerecível por Cristo nosso Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna com os vossos santos e anjos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai dos seus santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai vós estas oferendas e abençoe delas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo do sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue a dessa vida da paixão, ele tomou pão, dando graças ao partiu e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e os agradecemos por nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e de servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos permitidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei em nós o sabor e o só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia. José Luiz da Silva, 5 anos de presidente, José Fernandes Duarte, 20 anos, Antônio José Firmino, Zuma Santana Firmino, Antônio José Duarte, Agostinho Manuel Soares, Vinícius Figueiredo, Luísa Firmino, Santana Maria de Jesus, Rafael Maia, Volnei da Rosa, Leonides Demétrio, Paulo Demétrio, Valdemar Manuel da Rosa, Maria Fernandes da Rosa, Emília Manuel e Eliane, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo no parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhidos junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, de modo especial, conversão de todos os pecadores, em ação de graças à Santa Presença de Jesus, por uma intenção, pelo dom da vida de Silvene, em ação de graças pelo dom da vida, aniversário de Marilene, Maria Lúcia, Raul, Maria Lúcia Raul, as nossas crianças da comunidade, todos os doentes, dentre os quais nos lembramos de Altair, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Concedei-nos o convívio dos desejos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, todo mundo e toda a glória para sempre. Amém. Com alegria no coração, porque Jesus está entre nós, dirijamos-nos ao Pai e rezemos, como Ele nos ensinou. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Livrando de todos os males, ó Pai, dando-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto vem a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, Jesus está entre nós. Ele quer curar a nossa cegueira, a nossa surdez e a nossa mudez. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de teres em meu lugar, mas dizei uma palavra e serei salvo.
louvor se dê todo momento. Graças e louvor se dê todo momento. Graças e louvor se dê em todo momento. Oremos. Alegrando-nos na festa de São Cirilo e São Antônio, recebemos, ó Pai, o penhor da salvação. Fazei que Ele nos ajude na vida presente e nos conduza à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, não negado do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Cirilo, de São Antônio e de São Pedro, nosso padroeiro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e com você permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Antes do canto final, então vamos cantar parabéns para os aniversariantes.